O evangelho que os apóstolos começaram a pregar era um evangelho que ele tinha problema dos dois lados. Porque para o judeu falar que o Messias era divino e morreu na cruz do Calvário para nos libertar, isso era uma sandice. Era uma coisa tão estúpida, como se eu defendesse uma coisa aqui que você ia falar assim, poxa, eu gosto, Rodrigo é meu amigo, mas nunca mais eu posso trazê-lo aqui. Depois que ele falou isso, porque a pregação cristã no início, ela era terrível. Lembra que eu estou falando de uma época em que a crucifixão era uma coisa tão séria que a palavra crux em latim era um xingamento. Você queria amaldiçoar o outro assim, crux. Então esquece essa ideia de cruz que você tem hoje aí de cruz vermelha, ambulância, que a cruz, amuleto que expulsa o demônio, o vampiro. A cruz era uma coisa hedionda. Ninguém queria saber de morrer em cruz. Havia 5 formas cruéis de Roma condenar uma pessoa. Você tinha o degolácio, que era cortar a cabeça da pessoa. Você tinha o daminácio ad bestias, que é quando você jogava a pessoa aos animais selvagens. Você tinha o cremácio, que é quando a pessoa era queimada. Viva. Nossa. O lapidácio, que era quando a pessoa era lapidada, era apedrejada. E a crucifixão. E esse era o pior tipo que tinha. Que era mais demorado. Que era mais demorado, você está entendendo? E você falar que Jesus morreu na cruz era uma coisa terrível. Terrível. Os judeus não aceitavam isso. E muitos deles começaram a expulsar os cristãos da sinagoga. Só que quando eles se voltavam para o mundo pagão, o mundo grego, eles também não aceitavam isso. A mensagem de Jesus era uma mensagem muito pobre para a ocasião. Falar que Jesus ressuscitou, vou dar uns 2 ou 3 exemplos para vocês entenderem. Aristóteles, na Ética Nicômaco, ele falava que só um homem covarde e de espírito de escravo aceita desaforo e ensina os seus discípulos a fazerem o mesmo. Nossa. Embora Aristóteles está aí há 300 e poucos anos antes de Cristo, mas a ética de Aristóteles, a filosofia aristotélica ainda dominava o mundo da época, igual Clarice Lispector, morreu, mas até hoje as frases dela estão por aí. As delas que não são dela também. As delas que não são dela também, exatamente, né? Então, o que acontece? Era revoltante para o mundo pagão a mensagem de Jesus. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Isso era absurdo. De acordo com Teógenes, um homem nobre é aquele que é bravo, herói, até na hora da morte. Ele não tem medo da morte. E se você olhar toda a forma como a mitologia grega coloca a história dos heróis, você pega Hércules, você pega honra, os né? mitos, sempre com honra, né? Aquela questão, não vou ceder. Exato. Quem fica com medo da morte é o medíocre. E Jesus fica com medo de morrer. Ele pede ao Pai para afastar dele o cálice, ele sua sangue, ele deixa a cruz cair. Esconde a fraqueza não dele, esconde. né? Então esse Jesus, ele não era uma propaganda politicamente correta. Então, o que eles faziam? Eles já não se sentiam mais judeus porque estavam sendo expulsos da sinagoga como hereges porque ensinavam que o Messias era divino e morreu. Isso era considerado heresia. No mundo pagão, eles também não podiam ser aceitos porque você vai falar de um líder que morreu crucificado e ressuscitou, isso é uma estupidez que tinha a ressurreição. Então o que eles fizeram? Eles quiseram criar um cristianismo mais palatável ao mundo greco-romano. Mais místico? Mais místico, mais aceitável. Sim. Nota de rodapé, a grande tentação de muitos líderes religiosos hoje que querem tornar o cristianismo uma forma mais aceitável aí fora. Então tem muita gente adorando a pílula, como é que o pessoal fala? Dourando a pílula, você tá entendendo? Para o cristianismo ficar mais bonitinho. Jesus assim, não, Jesus é um cara legal. Eu abro até um parênteses. Se eu falar hoje na faculdade de Sociologia da USP ou da Unicamp que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados, eles vão, sai daqui, crente. Nossa. Mas se eu chegar na mesma instituição, na mesma faculdade de Sociologia e falar o seguinte, Jesus foi um mártir que morreu crucificado porque teve a coragem de se levantar contra os poderes de opressão do seu tempo, contra os dominadores. Defendeu os oprimidos. Você entendeu? Entendi. E tem muito teólogo que está caindo para essa versão socialista de Jesus. Para ser mais aceito. Para ser mais aceito. Entendi. Só que ele não era isso. E a cruz, e o pecado. Então, esse grupo, que a gente chama de gnósticos, começou a criar esse cristianismo mais místico para atrair. E qual que é o elo que eles tinham? Letra A. Eles falavam que Jesus tinha um ensinamento secreto, que só a elite dos cristãos entendia.
A palavra conhecimento em grego é gnosis, tanto é que você fala diagnóstico, gnosis, conhecimento, gnosis. Gnosco, conhecer, eu conheço. Então, eles chamavam-se de gnósticos, aqueles que têm o conhecimento secreto. Esse conhecimento secreto foi dado apenas para alguns. Então, isso atraía os pagãos. Claro. Aí eles começaram a escrever vários evangelhos apócrifos, completando aquilo que os evangelhos tradicionais não tinham. A infância de Jesus, aquela coisa toda. E nesse contexto também era importante enaltecer o sagrado feminino. Porque as religiões pagãs, diferente da religião bíblica, ela tinha muito enaltecimento da mulher. Era Artemis... Sim, tinha uma equivalência muito grande da mulher. Mesmo porque o sexo era uma coisa muito enaltecida, o sexo entre deuses. E esse Jesus assexuado... A colheita, também toda essa ligada à relação. sexualidade. Exatamente. Esse Jesus Maria assexual Madalena, não era um paralelo com o Antigo Testamento, porque vamos falar agora de sociedade patriarcal no sentido bíblico da palavra. Tá. Qual que era a glória de um patriarca naqueles tempos correspondentes ao Antigo Testamento? Ter muitos filhos. E para ter muitos filhos, homens, filhos no sentido masculino da palavra. Quanto mais mulheres ele tivesse, melhor. Melhor? Melhor, porque quanto mais mulheres, mais filhos. Se eu tiver 3 grávidas de mim ao mesmo tempo, entendi. vou ter 3 de uma vez ao invés de 1. Né? E se uma tiver grávida de gêmeos ainda, vai virar 5. Então, o que acontece? Hoje, a gente olha isso aí como uma coisa artificial, mas na época, era uma coisa que estava para aplaudir. Aí chegava o judeu e passava aperto quando falava com um babilônico, com um persa, com um grego. Por quê? Cadê o seu Deus? Ah, o meu Deus está aqui, olha. Meu Deus está aqui, olha. Tá vendo meu Deus? Sempre que eu estou com medo, eu agarro o meu Deus. Ele está comigo, ele me protege. Aí eu coloco no altar e tudo mais. Cadê o seu Deus, judeu? Aí o menino judeu, o meu não tem imagem. Como? Não, o meu tá em tudo. Tá em tudo. Não, mas como? Como é que é o rosto do seu Deus? Isso era tão estúpido na época, como se eu falasse assim, eu namoro uma menina, mas eu não sei como é que ela é, não tem foto dela, não tem nada, a gente só fala pro WhatsApp. Mas nem a foto, não, aparece um cachorrinho lá no... Como é que você namora? Você tá ficando louco. Segundo, inconcebível para eles. Os deuses pagãos, eles tinham mulheres e filhos. Exato. Eles tinham relações parecidas com a nossa. De vingança. Incestuosas também. Não, isso até facilita, porque se o camarada tá querendo ter uma vida de orgia, quem pode me culpar? Eu tô sendo como meu Deus é. E as pessoas não se... de Baco. Claro. E as pessoas não se tornam moralmente melhores que os deuses que elas adoram. Verdade. Por isso que às vezes é interessante fabricar meu Deus personalizado. Nesse contexto aí, criaram, eu tenho essa comprovação pela arqueologia, uma esposa pro Deus de Israel. Áshera. Ah, é? Inclusive tem relevos que tem lá para Yahweh e sua Áshera. Mas quem? Os gnósticos? Não, isso antes. Eu estou falando no Antigo Testamento. Bem antes. Então. No Antigo Testamento. Então, por que eu estou falando paralelo? Os gnósticos fizeram a mesma coisa com Jesus. Entendi. Esse Jesus solteirão não está bem. Vamos criar tudo. Só que aí tem um detalhe que o pessoal não interpreta bem nos gnósticos. Eles tinham um paradoxo aí, porque ao mesmo tempo o quadro do Jesus solteirão não era bem-vindo, mas o Jesus também que cedesse ao sexo também não era bem-vindo. Entre eles também? Entre eles também. Por quê? Estou falando que eles estavam respondendo ao mundo greco-romano. Sim. Quando os gnósticos surgem, o que está dominando o mundo? É o estoicismo. Os estoicos e epicureus, mas especialmente os estoicos. E um dos grandes imperadores romanos que se tornou estoico foi justamente Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele era nobre, ele escreveu todas as meditações de Marco Aurélio. Culto, aliás, super um dos maiores, maiores propagadores da literatura do mundo. Exatamente, assim. Foi um dos melhores imperadores romanos, superior a Augusto. Morreu cedo, era fã do Diógenes lá de... Vou lembrar o nome da cidade dele. Ele passou por Corinto, mas Tem uma história, aliás, muito legal dele, que ele viajava... Síncope. Não é síncope, parecido com síncope. Síncope é qualquer luz, como o Freud para psicanálise hoje, o Karl Marx para o marxismo, era o teórico de referência. Então esse era o mundo. Só corrigindo a questão do Alexandre. Quando o Marco Aurélio vem, o estoicismo, que bebe muito em Diógenes, também o cinismo que vem, que é a escola dele. Que é a escola dele, a escola cínica, que não tem nada a ver com o cínico hoje, vem de cachorro, kénicos em grego. Então, todo mundo queria se espelhar no Marco Aurélio. E o homem nobre é aquele que segura as paixões do corpo e não cede a elas.
principalmente as paixões sexuais. Essa era a máxima do estoicismo. O prazer dele não é orgástico, é do conhecimento, é o prazer da Cerebral. mente, não é o prazer do órgão sexual e tudo mais. Então eles Mas como tinham... vocês resolveram esse problema, então? É aí que tá, o Resolveu, a Jesus, gente no criou caso, né? Criou outro, né? Mas criou no outro caso problema. filosófico de Jesus, eles tinham que criar um Cristo que tinha uma companheira, Mas não era... mas não era Relacionamento carnal. sexual, é. Então eles pegaram e criaram uma companheira mística de Jesus, que seria Maria Madalena, que seria não a encarnação, porque os gnósticos não gostavam da palavra encarnação, seria a materialização feminina da sabedoria da Sofia. Entendi. Então você tem Deus Pai, a Sofia e o Deus Filho. Porque os gnósticos, assim, são muitos movimentos gnósticos. Alguns colocavam Sofia como a esposa de Deus Pai que gerou a Jesus. Outros colocavam Sofia como esposa de Jesus. Mas, na verdade, eles estavam apenas plagiando o mundo pagão, que também tinha isso. Porque essa Áshera que eu falei com vocês, tinha momentos que ela era esposa de El e mãe de Baal. Tem momentos que ela é esposa de Baal. Nossa. Você entendeu? E mãe ao mesmo tempo. Então eles criaram essa questão mística. E os evangelhos que eles foram escrevendo, o evangelho de Filipe, o evangelho de Maria Madalena, nunca nenhum desses evangelhos gnósticos falou de um casamento real de Jesus com Maria. Ah, é? Nunca. Aí já é Dan Brown com algumas pessoas da atualidade que querem bater nessa tecla a todo custo, mas não tem. Vou dar um exemplo. Quando fala o seguinte, porque no evangelho de Filipe fala que Jesus a beijava na boca. Exato. Não, no evangelho diz que Jesus a beijava. Muito. Muito. Onde não fala. A parte do evangelho está apagada. O na boca foi colocado ali. E a gente tem que entender que na época o ósculo até hoje, né? É muito entre o normal povo do Oriente. no Oriente Médio. Alguém vai falar, tá, mas não de homem com mulher. Mas ela foi colocada por Jesus na posição de